Graça e paz, meus irmãos. É um prazer me dirigir a vocês nesses momentos que nós estamos no processo de eleição pastoral neste ano de 2021. O Conselho da Igreja me designou para fazer alguns vídeos de instrução para os irmãos. E é justamente isso que nós estamos iniciando hoje. E o primeiro vídeo que nós precisamos trabalhar é responder a uma pergunta: por que eleições? A Igreja Presbiteriana do Brasil, ao contrário de outras denominações que fazem, cujos pastores são designados por uma instância superior da denominação, na Igreja Presbiteriana, a igreja local escolhe o seu pastor. E para isso, então, nós estabelecemos um prazo para fazer indicações e também um prazo para que os pastores indicados venham à igreja, sejam conhecidos, preguem, tenham contato com os irmãos, para que ao final de todo um longo processo aí, que vai durar praticamente todo o primeiro semestre, a nossa eleição vai ser no dia 23 de maio, então para que haja tempo para toda essa preparação. Então, nós vamos lançar os vídeos explicando, esses aspectos, os aspectos administrativos e também os aspectos do que diz respeito a como você pode fazer as indicações e quais as qualificações do pastor que você deve observar para fazer essas indicações. Então, esse é o nosso primeiro vídeo, apenas um vídeo introdutório, estamos fazendo tudo de acordo com a nossa Constituição, que está aqui no Manual Presbiteriano, Estamos fazendo tudo de acordo com os manuais, as normas e as regras da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, nós estamos já no período de indicações e os irmãos devem começar a orar, procurar nomes, que de repente possam ser sugeridos. Esses nomes devem ser indicados por qualquer membro da igreja a um dos presbíteros, e esse presbítero traz esse nome para o conselho, e o conselho então dá as devidas tratativas a essa questão. Então, vamos inicialmente começar a orar, tentar lembrar de nomes que possam ser indicados. Se você já tem algum nome, precisa entrar em contato com esse pastor e perguntar se ele aceita concorrer, certo? Então, coisas dessa natureza precisam ser feitas. E mais uma explicação final é que hoje, atualmente, nós não temos nenhum pastor eleito na nossa igreja. Por quê? O ano passado, em 2020, dia 31 de dezembro, encerrou o mandato do pastor Marcos Torres. Nós deveríamos ter feito a eleição que vamos fazer este ano, no ano passado, no primeiro semestre. Porém, o que ocorreu? A pandemia. A pandemia ocorreu, lockdown, fechou tudo. A gente não sabia como proceder, não sabia como fazer a assembleia dentro da legalidade, e aí o tempo foi passando e a gente só veio a ter mais informações e decisões mesmo das instâncias superiores da igreja, o Supremo Concílio, a Comissão Executiva do Supremo Concílio, de como fazer eleições nesse tempo de pandemia. Já mais para o final do ano, aí já não dava mais para fazer essa eleição. Daí então, estamos fazendo a eleição deste ano. Então, qual é a situação jurídica hoje dos dois pastores que nós
temos hoje na igreja. O pastor Marcos encerrou o seu mandato no dia 31 de dezembro. Certo? E o pastor Ítalo era o seu pastor auxiliar. Então, automaticamente, os dois se desligaram da igreja, porque o mandato venceu. Na igreja presbiteriana, os pastores têm mandato, todos os oficiais têm mandato, certo? Então, fim do prazo do mandato, encerra o mandato, não há como estender o mandato, certo? Então, qual foi a solução que nós encontramos, que o conselho encontrou? Foi convidar os dois pastores para permanecer na igreja durante esse ano de 2021, a fim de que nós não ficássemos sem pastor e eles não ficassem sem igreja, né? E então nós enviamos a solicitação ao presbitério, o presbitério nos atendeu. Nossa solicitação foi que o pastor Ítalo viesse a ser o pastor efetivo da IPN e passasse a ser então o presidente do conselho. Essa foi a nossa solicitação com respeito enviada ao presbitério. E hoje, atualmente, o pastor Ítalo é o presidente do conselho, por designação do presbitério, e também por designação do presbitério, o pastor Ítalo é o pastor titular da igreja, certo? É o pastor efetivo da igreja por designação do presbitério, e o pastor Marcos é o pastor auxiliar, certo? Designação do presbitério. E aí nós estamos justamente fazendo essa eleição para que nós tenhamos em 2022 um novo pastor efetivo. Então, encerrando aqui esse nosso vídeo, nesse nosso primeiro vídeo, e esperando contar com a sua audiência nos próximos. Deus nos abençoe.